Bom dia, querido amigo que acompanha nosso Facebook, nosso Instagram, você que todos os dias está acompanhando as nossas histórias, o nosso ano bíblico escolar. Que bom você também que é aluno do Colégio Adventista, que nós possamos continuar crescendo no conhecimento da palavra. Hoje vamos falar sobre Sansão, sobre sua adolescência ali, quando ele se tornou um grande jovem. A Bíblia não menciona muito a respeito de como foi a adolescência ali, a juventude de Sansão, mas uma coisa nós sabemos que o Espírito do Senhor estava orientando Sansão, cuidando dele. A própria preocupação de Manoá e sua esposa na educação de Sansão demonstra que ele recebeu toda a educação para exercer o propósito cuja qual ele foi chamado por Deus. E de fato, ele sabia exatamente o que deveria fazer. Sansão, ele começou a crescer, ele crescia em força, fisicamente se tornou um grande homem, mas moralmente Sansão ainda era muito frágil. O próprio Senhor, quando percebe situações como essa, dá oportunidades, nos envia oportunidades para que possamos exercer, ou seja, exercitar o nosso caráter. Havia alguns aspectos do caráter de Sansão que precisariam ser ainda ajustado, trabalhado. O texto bíblico de hoje está lá em Juízes capítulo 14, versículo 1, e diz assim: Desceu Sansão a Tima, vendo em Tima uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tima, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filhos teus, dos filisteus, daqueles incircuncisos? Foi um choque para o pai, para a mãe de Sansão, a decisão, a escolha que Sansão tomou. Sansão cresceu e ele sabia que ele sempre foi orientado para tomar cuidado com as amizades, com as alianças que ele faria durante a sua vida. Querido, você que é um adolescente, um juvenil, muitas vezes nós olhamos e pensamos assim: nós já sabemos de tudo, e a verdade é uma só, nós na verdade não sabemos nada. Deus enviou os nossos pais para que pudesse nos orientar. E de fato, você que é pai, você que é mãe, busque os conselhos do Senhor, busque na palavra de Deus palavras para que você possa orientar os seus filhos. Vivemos em momentos muito difíceis. Hoje as pessoas questionam muito, e Sansão cresceu dessa maneira. E não havia limites para ele. E todo o poder, todo o propósito que Deus colocou na vida dele, você percebe que Sansão começou a renunciar e jogar tudo para o alto. Ele olhou uma mulher do povo dos filisteus, uma mulher cuja qual não era da vontade de Deus, muito menos do seu pai e de sua mãe. Deus, ele colocou os pais para que pudessem nos orientar nessas circunstâncias também. Muitas vezes a gente esquece que Deus colocou os nossos pais para nos orientar e queremos fazer nossas próprias vontades. Sansão casou sem a aprovação do seu pai. E finalmente ele foi para a festa de casamento, e quando ele foi buscar os seus pais no caminho, ele foi e um leão atacou ele. O texto menciona que o leão atacou ele. Ele com a sua força matou o leão. O texto menciona que o Espírito do Senhor que apossou-se de Sansão naquele momento. Algo muito bonito e interessante eu aprendo aqui. Mesmo vivendo uma vida de pecado, Sansão continuava sendo possuído pelo Espírito do Senhor. Às vezes nós nos esquecemos e pensamos assim: não, eu estou em pecado e o Senhor não vai me utilizar. O Senhor continua utilizando, mesmo você cometendo coisas erradas. De outra forma, Deus não poderia usar ninguém, porque todos nós vivemos uma vida de pecado, cometemos pecado, e Deus estava dando oportunidade para Sansão. Mesmo Sansão não fazendo a vontade dele, Deus respeitou o livre-arbítrio de Sansão. Mesmo Deus tendo um plano para a vida dele, Deus não interferiu nas decisões que ele tomava. O Senhor continuava usando destes momentos e continuava buscando oportunidades para resgatar Sansão. De fato, Sansão ali foi e falou com seus pais e não contou para seus pais que ele matou um leão. Ele, inclusive, depois de uns dias, já na festa, ele encontra esse corpo do leão. Lembra que ontem nós falamos que o Sansão não poderia ter encontro com o cadáver.
Sansão então teve não só um encontro com o cadáver, mas ele percebeu que havia um favo de mel ali. Pegou o favo de mel, veio comendo ele, entregou para os seus pais e não contou para os seus pais o ocorrido, porque ele sabia que estava fazendo algo errado. Sansão sabia que estava estava indo totalmente contrário à vontade de Deus, mas ele continuava seguindo o seu coração. Cuidado, querido. Quando nós começamos a seguir muito o nosso coração, nós perdemos a nossa razão, perdemos o nosso propósito. A Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Sansão se casou, não durou 7 dias o seu casamento, porque é assim que acontece quando você toma decisões sem consultar a Deus, indo contra toda a sua família. Esse casamento com certeza seria um fracasso. 7 dias durou esse casamento e Sansão se separou de sua esposa. De fato, aquela mulher cuja qual ele escolheu tinha um caráter duvidoso. Mas só que Sansão, ele não parou por aí. Foi embora chateado, magoado, como uma criança mimada. Assim estava Sansão. Querido, talvez hoje você também tenha essas atitudes, talvez de uma criança mimada, talvez de uma pessoa orgulhosa que quer seguir seus próprios caminhos. Não faça como Sansão. Permita que o plano de Deus seja soberano na sua vida. Permita que Ele continue executando aquilo cuja qual Ele chamou você. Você sabe qual é o teu propósito? Você sabe por que Deus permitiu que você tivesse a vida que você tem hoje? Deus tem um propósito em todas as coisas. Sansão, mesmo em meio a total afastamento de Deus, Deus continuava usando Sansão. No texto você vai perceber várias vezes o texto mencionando que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Deus ainda está trabalhando no teu coração. Aceite o chamado de Deus. Talvez Deus está te pedindo para poder se afastar de alguns amigos que você tem. Não pense com o seu coração, use a sua razão. Se Deus está te pedindo para se afastar desses amigos, você sente que não é a namorada correta, não é a pessoa que Deus colocou na sua vida, diga não, antes que você se meta em maiores problemas. Que Deus abençoe você no dia de hoje, que você tome decisões acertadas. Amanhã vamos continuar com a última parte da história de Sansão. Será que ele se arrependeu dos maus caminhos? Será que ele continuou fazendo coisas erradas? Amanhã a gente vai continuar com esse tema e que você tenha um bom dia.